bandeira de luta importante que a gente tem que pautar daqui para frente, na minha perspectiva, é o Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que ele traz uma série de nuances para dialogar com a juventude de várias realidades, assim, né? Desde uma coisa que eu ouvi aqui no encontro, da história dos jovens que fazem parte das famílias de catadores, as jovens que estão na universidade, as jovens que estão na escola, no ensino médio, as jovens que estão na formação técnica, as jovens que são do movimento popular, e atender essa necessidade que não se baseia só pela necessidade de ter jovens discutindo e pautando a política pública de juventude e meio ambiente, mas esses jovens estarem inclusive sendo formadores de opinião dentro de seus espaços, né? E o programa ser uma porta de acesso, né, para levar e disseminar essa pauta dentro do país, assim, e capilarizar uma série de ações inovadoras, inclusive do ponto de vista da educação ambiental e de tecnologias sociais que promovam a sustentabilidade. É trabalho decente e como elaborar uma política pública de juventude que garanta ao jovem, que levanta a bandeira do ambientalismo no Brasil, né? Como promover uma política pública com emprego decente para esse cara, para essa pessoa que está trabalhando. Um tema que eu acho super relevante é essa questão da identidade, né? Seja ela local, regional e fortalecimento mesmo de uma identidade nacional. Aí um destaque que eu faço para uma luta que a gente precisa se fortalecer mesmo é a questão da luta pelos nossos direitos e pelo pertencimento a uma identidade. Aí o exemplo que eu posso dar é da minha região, da região norte, que vem sofrendo uma violação incrível, que é a perca do território. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao lugar onde eu moro, porque a minha história foi construída dentro de um processo que eu tinha muito contato com a natureza. Desde quando eu era criança, eu andava de barco, eu andava descalço, eu subia em árvore e tal. Eu tenho uma história bem próxima da floresta. E depois que eu comecei a estudar a floresta amazônica, eu vi que ela é tão importante não só para os amazônicos, mas para o Brasil inteiro. Então, eu acho que é um tema importante, assim, que a gente tem que se apropriar para cuidar, porque não é só importante para o Brasil, é importante para o mundo. Assim, por eu ser do Norte, acho que a nossa luta mais intensa que a gente está tendo são os grandes projetos na nossa região. Aí nós temos a mais falada que é Belo Monte, mas a gente tem ali, na região norte também tem Mosteiro de Pires e uma gama de projetos. Isso reflete na gente, na verdade, uma violência por território. Tipo, quem é que tem o direito de morar, na verdade? Se a população tem esse direito de morar, por que não respeita? A questão do direito ao território, que acho que isso é uma pauta que dá unidade para muitos outros movimentos, muitos outros processos. Então, entender o direito ao território na sua forma mais ampla. Então, o direito à cidade, o direito ao campo, o direito a poder viver a sua biodiversidade, o direito a uma outra economia, né, baseada em princípios da economia solidária, o direito à comunicação. Então, o direito ao território, né, na sua formação integral e num modo de vida menos desigual, menos injusto, e que acaba entrando muito nas questões que permeiam a justiça social e ambiental, que eu acho que isso é uma pauta muito importante para as juventudes. E a outra questão, que aí trazendo mais para o contexto sul-americano, vamos dizer assim, que é a questão mesmo do direito à água e das lutas contra a privatização dela, que eu acho que é uma agenda de luta para os próximos anos extremamente importante e que para uma juventude que, né, quer militar aí nas discussões ambientais é uma pauta que não pode deixar de estar na sua agenda. Assim. Tanto pela relevância social, né, e pela relevância socioambiental como um todo, é a questão da água, né, que tem uma relação muito grande com a questão da propriedade, né, da água não se tornar uma propriedade, um bem, né,
onde quem tenha mais dinheiro possa comprar e deter os direitos sobre essa água. Ou seja, que a água não se torne mais um instrumento da desigualdade, né? A disputa pela água, que é um bem essencial para a vida em todas as suas formas. Que não dá para separar da questão ambiental, porque quando a gente fala de água, a gente está falando também de floresta, a gente está falando de equilíbrio climático, a gente está falando de distribuição hidrológica, de distribuição hidrológica do planeta, dos ciclos do planeta. A gente está falando de questões que afetam diretamente justamente as populações mais vulneráveis. Então a gente está falando também de injustiça social. Eu acho que é muito importante para a juventude e meio ambiente discutir a questão das drogas. Produção da ciência e da tecnologia, né? Pensar a tecnologia, como que a tecnologia envolve os jovens, né? Tanto nos meios de comunicação em massa, quanto na própria fábrica, na própria vida cotidiana, né? E estudar essas relações, tentar propor alternativas tecnológicas, aprender a usar elas da melhor maneira possível. Tudo isso perpassa por algo bem mais básico, bem mais inicial, digamos assim, que a educação, né? Educação básica, educação dos nossos jovens, crianças, adolescentes que vão no futuro ser os atores de decisão do nosso país, serão nossos prefeitos, nossos senadores, vereadores, tudo mais, e que precisamos trabalhar com eles, porque é difícil mudar a cabeça embora a gente discuta Belo Monte, discuta o Código Florestal, faz as movimentações no Senado, Congresso como um todo e tal, não tem como mudar muita coisa, porque já está arraigado na cabeça de cada um dos que fazem, dos grandes empresários, dos latifundiários, dos madeireiros, enfim. É difícil a gente mudar, embora seja possível. Então eu acredito muito, como temática, digamos assim, na educação, né? Então, a gente trabalhar a educação nos diversos níveis, né? Nas comunidades carentes, comunidades quilombolas, indígenas. E para essa demanda, precisamos de grana, né? Verba. E lutar pelos 10% do PIB para a educação. O Brasil está passando por um momento em que a agenda desenvolvimentista está com muita força. E essa agenda desenvolvimentista está fazendo com que as legislações ambientais, não somente as ambientais, mas também a legislação dos movimentos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, esteja sofrendo muitas pressões. Mas eu ainda acredito que, a nível nacional, o que ainda nos une e o que nos faz ter ainda muito o que falar é o Código Florestal Brasileiro, né? Acredito que na minha perspectiva de mudança e de esperança, nessa conjuntura, eu acreditava que nós conseguiríamos, sim, uma grande vitória, principalmente com a Rio+20, sendo aqui no Brasil, as discussões pautando, a presidente vetaria como um todo, seguindo as orientações dos ambientalistas e dos jovens ambientalistas que foram às ruas, e para mim não foi o que aconteceu. Não considero de um todo uma derrota, mas eu ainda acredito que a juventude ainda tem muito o que se organizar. Como diz o companheiro Tiago, eu rechaço com todas as minhas forças. Quem olha para as questões em blocos, sabe? O bloco dos ambientalistas, o bloco do social, o bloco do não sei o quê. Nossa, eu acho que nada mais une as pessoas do que as questões pela justiça ambiental, né? Eu não vejo isso separado de forma alguma, né? Os ambientalistas e o movimento social, né? Eu acho que nós somos um movimento. E eu acho que o grande passo na frente é a gente ver isso, né? Entrar aí no mesmo cardume e querer parar de nadar para lados separados. É nisso que eu acho que a Rejuma pode e deve contribuir. Seja a mudança que você quer ver no mundo, assim, eu acredito muito nisso, que você pode sim mudar o seu meio a partir das pequenas ações, assim, nem que seja pequenas ideias, assim. Eu acho que é isso. Isso é uma rede em potencial, assim, e que as pessoas podem se articular, que as pessoas podem
ajudar a construir e fomentar políticas, né? Em vários outros cantos desse imenso Brasil, a gente tem várias pessoas, vários jovens de vários credos, vários estilos, vários pensamentos, várias culturas, ideologias, enfim, uma diversidade de jovens que pensa, assim como eu, e que luta para um futuro aí nesse nosso país e, por que não dizer, do mundo. Não com um falso discurso, mas com ações concretas, com planejamentos e formas de conquistar um olhar diferencial da sociedade sobre a questão ambiental.